Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da Match Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, time sharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A Match traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla gama de soluções para o fundo imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco, certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, bairros planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela MET apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network e a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Através do movimento Somos Cidade, a MET está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Com os podcasts Além da Curva e Somos Cidades, a newsletter Fica a Dica e o blog Para Reflexão, reforçamos nossa missão de reunir, simplificar e difundir conhecimento. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Cavalcante e hoje o nosso convidado é o Léo Pinho. O Léo é CEO e cofundador da Rente, que ajuda loteadores e incorporadores a melhorar e gerenciar as carteiras de recebíveis. Ele também oferece crédito simples e rápido para o financiamento da obra. Vamos falar sobre isso, viu, Léo? E a Rente, ela foi investida pelo principal fundo de investimentos do mundo, a Y Combinator, né, que investiu em Airbnb, Stripe, Dropbox, Rappi, e várias outras empresas, startups no mundo. Também vou querer saber um pouquinho mais sobre a Y Combinator, eu sou fã e acompanho à distância. E a Rente também é investida da Canary, que é um fundo de venture capital, né, com uma atuação muito forte no Brasil e na América Latina. E Léo, né, já teve um evento de liquidez, de saída, ele era CEO e cofundador da Kaplan, né, que era uma startup que ajudava varejistas a conciliar suas vendas e recebimentos de cartão. Né? Em 2015, ela foi adquirida pelo Itaú, e hoje o Léo está aqui, minha gente. Queria dar as boas-vindas para ele. Prazer, Léo, te receber aqui, irmão. Pô, Felipe, prazer estar aqui. Eu que acompanho aí seu podcast aí já faz um tempo, né? Já aprendi um bocado com ele, então para mim é um prazer poder falar com você aí e falar com tua audiência aí que é super alto nível. Então, obrigado aí pelo convite. Valeu. Hoje você vai ensinar para a gente, meu irmão. E eu queria começar pelo que eu acabei de dizer, cara. Eu sou realmente um fã à distância aí da Y Combinator. Né? Para quem não conhece, cara, eles são. Eu vou pedir para você explicar melhor o que é o Y Combinator. Sim. Eu sigo especialmente o Paul Graham, que é um dos fundadores lá. Eu admiro muito o trabalho dele, tem newsletter, uns artigos dele muito legal. E você foi selecionado, né, aí de Recife,
para ir para um dos principais fundos. Ele é muito desejado, né? Todo mundo no mundo quer ser investido ou ser acelerado pela Y Combinator, cara. Eu queria lhe perguntar uma coisa, velho. Essa turma aí realmente é boa demais ou não, cara? É mais um. Como foi a experiência com eles? Explica quem são e fala um pouco mais dessa experiência. Não, legal, Felipe. Bom, o Y Combinator, você já falou super bem, né? Ele é o maior fundo, o maior acelerador e fundo de investimento de startups do mundo hoje. Eu vou chutar aqui, devem estar em mais de 3.000 startups hoje investidas, tá? Ao redor do mundo todo. Brasileiras devem ter um pouquinho mais de 20, talvez aí, desde 2003, eu acho, 4, que foi a fundação da empresa. São mais de 80 unicórnios, que são startups que têm um valuation, né, um valor de mercado acima de US$ 1 bilhão. Tem vários IPOs, se eu não me engano, foram 15 IPOs. Então, além das empresas que você falou aí, tem a Brex, tem a Coinbase, tem várias startups aí bem legais que atuam em todos os tipos de mercado. Então, é super agnóstico também do ponto de vista de tese. A tese deles é investir sempre em empreendedores que eles acreditam que podem fazer a diferença, porque um dos conceitos das startups é, inclusive, que você garante que os fundadores vão estar ali juntos, mas não necessariamente que aquele produto que você lançou no começo vai ser o produto final seu. Então, tem o que a gente chama de pivotar, né? É o Então, famoso investir constantemente no deixando... cavaleiro e não no cavalo, né? Exatamente, investir no cavaleiro e não no cavalo é garantir que aquele time ele tem a capacidade de execução do plano, mas que ele pode, inclusive, mudar o plano ao longo do tempo. E para a gente foi legal, Felipe, porque a gente participou do último programa, que foi o que eles chamam são batch, né? Então, todo ano são 2 batches, do Summer e do Winter, né? O verão e o inverno. E a gente foi o Winter 2020, que foi o último batch presencial no Vale do Silício antes da crise. Então, a crise, a pandemia, para quem lembra aí, eu acho que o primeiro caso nos Estados Unidos de Covid foi numa cidade chamada Santa Clara, que ficava 10 minutos da cidade onde a gente morava. E, se eu não me engano, foi em março, é o primeiro caso. E a gente estava morando numa cidade chamada Cupertino, que era um quarteirão ao lado da Apple. Então, eu conseguia ver o prédio da Apple, aquela bola lá da Apple, que parece um estádio de futebol. E a gente ficava em Mountain View, a gente ia na Y Combinator, que fica em Mountain View, que é 10 minutos da nossa casa também. E lá a gente pôde conhecer não só vários empreendedores, porque a comunidade da Y Combinator é muito forte, isso é uma coisa legal. Então, se você coloca várias cabeças pensantes juntos na mesma sala, é garantia de que você vai ter uma troca de conhecimento muito legal. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é acesso a investidor. Então, tem uma base de investidores da Y Combinator, que são mais de 1.200 investidores. E esse database deles é muito legal, porque depois que você tem a chancela da Y Combinator, né, que é inclusive, se você for ver no LinkedIn, da maioria das investidas, elas colocam lá como se fosse um símbolo de formação. O Y Combinator é como se fosse quase uma universidade, né? Eu acho que na minha tem isso. E aí você tem lá sempre o batch que você participou. Então é como se fosse quase uma formação mesmo para empreendedor. E aí a gente participou, a gente teve a oportunidade de abrir a empresa em agosto de 2019, se inscrever em setembro de 2019 e dezembro de 2019 fazer uma entrevista, que é bem conhecida essa entrevista da Y Combinator, que são 10 minutos. Então a gente demorou 25 horas para chegar lá, para fazer uma entrevista em 10 minutos e voltar. E quando a gente voltou, a gente descobriu que a gente tinha passado e a gente voltou de novo para o Vale do Silício. Então, A sua bem entrevista gratificante. demorou 10 minutos, cara? A nossa demorou 6. É impressionante, Felipe, porque você se prepara para a entrevista. Porque tem várias técnicas para você se preparar para a entrevista, né? E aí, o que eu achei mais legal, na verdade, é que quando eu fui receber o feedback, quem me ligou foi o Aaron Harris, que era um cara que trabalhava direto com o Ray Dalio. Então, quem conhece o Ray Dalio aí, cara, é uma sumidade aí dos investimentos no mundo todo. E o Aaron Harris era um cara que era direto do Ray Dalio. Ele me ligou, já era tipo à noite. Ele falou: Léo, queria te avisar que a gente queria te convidar formalmente para você participar do programa de aceleração da Y Combinator. A gente gostou muito da empresa, da tese, dos empreendedores, etc. E a gente queria formalmente saber se você tem interesse em participar. Aí eu fiz uma pergunta: Aaron, me desculpa, mas
Eu achei que a gente ia ir super mal, porque a entrevista foi em 6 minutos, né? Aí ele falou assim, não, a gente já queria vocês, a gente só trouxe vocês aqui para garantir que vocês não iam falar nenhuma bobeira. Então, dado que vocês responderam tudo bonitinho ali nos 6 minutos, a gente já liberou vocês e a gente já sabia que ia trazer vocês. Então, isso foi uma baita de uma validação, né? Porque a gente já tinha Agora, feito o trabalho de casa. Léo, aqui para nós, cara, se isso fosse no Brasil, já teria um cursinho para o Y Combinator, né? Teria. Agora, você sabe, Felipe, que tem aqui no Brasil, existe a comunidade mundial, a comunidade da América Latina e tem a comunidade do Brasil. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp com todas as empresas investidas pela Y Combinator. E ali existe uma troca de experiência muito grande e quem aplica para o Y Combinator, geralmente, que fala com a gente, a comunidade é tão forte que as pessoas se oferecem para ajudar as empresas a aplicar. Então, Entendi. existe um application, existe um mock interview, que é a preparação da entrevista, né? Então, a gente vê o material. Eu não consigo fazer isso muito porque a gente não me permite, mas lá tem uma comunidade muito ativa que ajuda as pessoas a se prepararem e passarem. Então, de fato, não tem um curso pago, mas existe uma contribuição, uma colaboração muito forte dos membros do grupo. Então, Léo, e você falou aí, né? A gente falou do investir no cavalo e não no cavaleiro. Você falou de pivotar, né? Isso é muito comum no mundo das startups, né? A minha pergunta para você é o seguinte, cara: a empresa que você foi lá fazer o pitch é a mesma que existe hoje, a Rent? Não, não é. A gente começou a curiosidade, Felipe. A gente começou a empresa fazendo um pouquinho do que o Quinto Andar faz, né? Mas muito mais voltado para o back-office. Então, a gente atendia proprietários de imóveis que gostariam de automatizar o processo de gestão dos recebíveis de aluguel, né? E aí a gente fazia esse back-office para depois oferecer o crédito, como se fosse um home equity turbinado, né? Então, qual era a tese da gente? Porra, o Felipe tem 60 imóveis, né? Então tem 60 aluguéis ali, alugando, e ali ele tem um patrimônio estimado em 60 milhões de reais, por exemplo. Digamos que cada apartamento seja 1 milhão. O que é que a gente fazia? Felipe, você quer comprar 10 imóveis, no mercado para você sair de 60 para 70, você me dá 15 imóveis seus como garantia, eu te empresto aqui 10 milhões, você compra mais imóveis. Só que o que a gente ia fazer aqui do lado da incorporadora, a gente ia fazer uma negociação onde falar assim, cara, você está precisando de, sei lá, crédito para incorporação vertical. Se eu comprar, são quantos imóveis? 400. Se eu comprar 200, você consegue fazer um desconto para a gente no metro quadrado? Em vez de 10 mil reais a 7 mil, 6.500 reais, o cara fala, pô, consigo. A gente compraria como se fosse um grande investidor. A gente pegaria essa oferta e jogaria para os proprietários de imóveis para comprar com 30% de desconto e a gente teria um take rate em cima dessa transação. O que é que a gente descobriu? É que proprietário de imóvel, geralmente é ali segunda, terceira geração, não estou querendo, obviamente, generalizar, mas geralmente o que a gente tinha, a gente falou com mais de 500 caras desses, né? Eram caras que eram de segunda geração, terceira geração, e eles viam os imóveis como muito mais um trabalho para ser gerenciado do que necessariamente uma coisa boa. Porque ali ele já vive de renda 100, 150 mil reais por mês, pô, já não trabalhava, tinha duas funcionárias ali ajudando e tal. Então, para ele era mais um problema do que uma solução. E aí a gente viu que o crédito não era uma coisa que ia funcionar muito bem para esse mercado, né? E aí, se eu tivesse a cabeça de hoje, Felipe, talvez eu tivesse permanecido nesse mercado, mas em vez da gente entender isso como uma desculpa, a gente falar, tá, então tá bom, então eu gerencio para você os 60 imóveis, que não vai ter nenhuma dor de cabeça, e eu vou te cobrar, sei lá, como se fosse um administrador, eu vou te cobrar 10% em cima do aluguel para fazer isso, e by the way, vamos crescer portfólio, né? Talvez eu tivesse feito isso e talvez tivesse dado certo, mas o que aconteceu, e aí destino, né, a vida, né, leva a gente para caminhos diferentes. Alguns desses proprietários de imóveis que já usavam a nossa plataforma de gestão tinha também loteamento. E aí eles falaram, tudo bem, você faz aqui a gestão de 30 imóveis meus, mas eu tenho 2.000 lotes no interior. Por que você não me ajuda a gerenciar esses 2.000 lotes? Aí acho que o olho fez assim, fez o cálculo rápido, né? Foi 30 imóveis vezes 2.000. Eu acho que no size eu vou ganhar mais de 2.000, né? E aí a gente começou a olhar loteamento e aí começamos... Foi quando a gente, de fato, viu que loteamento tinha uma demanda por capital muito maior, que era um negócio, um ativo que tinha uma margem muito melhor, às vezes até o dobro da incorporação vertical, mas que ela não tinha acesso a capital.
Aí a gente falou, cara, esse negócio aqui eu acho que a gente pode explorar e eu acho que a tecnologia pode ser um meio e contribuir para que a gente consiga chegar no fim mais interessante para o loteamento. E a gente se posicionou como um player muito mais ganha-ganha junto com o loteador, de pensar assim, cara, quais são as suas dificuldades? E a gente aqui vai tentar, com tecnologia e com inteligência de mercado, tentar facilitar ou ajudar um pouquinho a vida dessa turma. Terminou que a gente começou com loteamento, hoje a gente já faz alguns modelos de programa Casa Verde e Amarela, depois a gente começou a evoluir um pouquinho para um negócio que você é especialista aí também, multipropriedade, um crédito para multipropriedade, mas coisas que a gente ainda está engateando, mas a prioridade da gente ainda é loteamento. Cara, me conta aí, vocês começaram então com a tese de melhorar a gestão das carteiras, né? Esse era o business, ou desde o primeiro momento já imaginava também o funding? Ou o funding seria próprio, como hoje você já tem algum instrumento aí, ou era mais uma intermediação? A gente começou primeiro com, assim, a tese da gente inicial era o crédito, tá? O SaaS da gente foi uma forma que a gente encontrou para resolver problemas que o mercado de capitais já enfrentava, que é a visibilidade da carteira de recebíveis. Então, o que é que a gente entendeu? Quando a gente falava com fundos de investimento, né, Faria Lima lá, e com bancos, eles reclamavam que faltava visibilidade e transparência da carteira de recebíveis dos loteadores. A gente falou, tá, como é que a gente consegue resolver esse problema especificamente para depois a gente dar o crédito, né, para os próprios fundos de investimento? E aí a gente falou, cara, não dá para ficar pedindo uma planilha do sistema de gestão do cara para ele exportar, para a gente manualmente fazer essa informação, porque já é o que eles faziam. Então a gente falou, e se a gente se tornar uma instituição de pagamento, uma espécie de adquirente de boleto para fazer essa automação do processo de cobrança? Se a gente fizer isso, em tese, a gente vai ter acesso às informações da carteira, como inadimplência, de extrato de contrato, renegociações de dívida, VGV a receber, VGV recebido, VGV total, tudo. Mas, Léo, Então, isso é uma service ou é algo diferente? não, a gente é só uma plataforma. Então, a gente entende, e nada contra quem faz terceirização e BPO de cobrança, mas a gente entende que a gestão ela é melhor quando ela é feita pelo próprio loteador. Então, o que a gente faz a gente oferece um software que automatiza boa parte do processo e reduz ali entre 50% e 70% o tempo de gestão, atividades manuais de cobrança, mas esse software ele é gerenciado e utilizado pelos próprios usuários da empresa do loteamento. E isso não concorre com os sistemas de gestão tradicionais do loteador. Então, a gente não tem nenhuma intenção de substituir os sistemas que já existem, né? Os ERPs das empresas. O que a gente faz é plugar, né? Em alguns casos a gente é integrado por API, em outros casos a gente é integrado via remessa e retorno, e aí a gente faz essa comunicação com os ERPs eles fazem a remessa, a gente atua como se fosse um banco, né? Só que a gente é muito mais do que um banco, a gente automatiza o processo também para o loteador. Então a gente manda por SMS, WhatsApp, e-mail, tem portal do Isso que eu ia comprador. perguntar, cara. A sua propaganda é o quê? Ajuda a melhorar a gestão das carteiras, dos recebíveis. Me explica como. Isso. Quais são as melhorias? Porque tem um monte de sistema hoje que trabalha com recebíveis, né? Normal. Todos os RP já têm alguma coisa. Qual é a diferença entre um RP tradicional e esse seu sistema? Por que ele é melhor que os outros? O que a gente percebeu, Felipe, é que os ERPs eles são muito bons em vários módulos, mas eles têm pouca profundidade, né? Então, ele tem pouca especialização em determinados temas e gestão de recebíveis é um desses, né? Então, hoje, por exemplo, em determinados sistemas de gestão, para você fazer uma simples segunda via de boleto, você vai demorar ali uns 10 minutos. Eu não vou entrar em detalhes de cada operação, mas a gente já comprovou isso que demora o próprio envio do e-mail, escrever o e-mail, anexar o boleto, etc, etc. O tempo de registro do boleto. Então, simples atividades como simplesmente uma segunda via de boleto, que muitas vezes pedem várias vezes no mesmo dia, né? Vários contratos no mesmo dia, a gente consegue fazer em segundos, né? Então, tão rápido quanto clicar segunda via de boleto já dispara por e-mail, SMS, WhatsApp, né? Fora isso, uma régua de cobrança automatizada. Então, o que eu percebi também é que muitos loteadores tinham contratos e acredito, eu acho que você também já deve ter passado por isso, Felipe, em alguns casos, que contratos que estavam atrasados há 8 meses e ninguém nunca deu um oi.
né, pro mutuário para cobrar ele. Então, todo esse processo que a gente faz de automação da régua de comunicação, da régua de cobrança administrativa, tá? A gente não faz a parte ainda de execução de nada, embora a gente queira entrar também nesse mercado, mas toda a parte administrativa, portal do comprador, onde o comprador entra e se serve, muitos sistemas oferecem, mas muitos sistemas não oferecem, ou é um módulo caro, desculpa. Então, a gente também tem essa solução de portal de comprador. A gente tem embutido no sistema um micro CRM, onde também todas as informações de envio de boleto, envio de mensagem, etc., está dentro ali para que o operador financeiro, quando ele entrar, ele vê o que é que aconteceu no histórico de relacionamento, né? Então, tem várias informações ali gerenciais e relatórios gerenciais, por exemplo, o Aging Balance, você consegue fazer uma campanha em cima de clientes que estão inadimplentes acima de 90 dias, de 60 a 90, de 30 a 60, abaixo de 30. Tudo isso, o cliente ele pode, como é que eu posso falar assim, parametrizar a forma de trabalho dele com base nas informações que a gente tem lá. E, obviamente, tem várias coisas que a gente também está evoluindo e melhorando na plataforma sempre. Eu acho que eu sempre brinco que todos os dias tem alguma coisa nova na plataforma. Só que esse foi, eu acho, não foi a sua pergunta, tá, Felipe? Mas eu acho que esse foi uma consequência do problema de crédito, né? Então, a gente divide muito bem. Para que o software da gente seja bom, a gente divide meio que o time aqui internamente no time de SaaS, né, e o time de crédito. Por quê? Porque a gente quer ser o melhor SaaS, a melhor solução de gestão para recebível. Então, o time de gestão de recebível tem suas metas claras para melhorar os índices de inadimplência dos loteadores. O time de crédito é outro problema que eles estão tentando resolver e são outras metas e métricas que a gente acompanha. Na verdade, Né? Mas, os recebíveis são um funil, né? São a geração de leads para o crédito, não é isso? exatamente, porque veja, quando a gente está com recebíveis passando aqui dentro da rente, é muito mais fácil eu chegar para você e falar, Felipe, eu estou vendo aqui a sua carteira, você tem 300 mil reais que passam todos os meses aqui na sua conta, que, by the way, a gente é o banco, né? A gente é instituição de pagamento. Eu sei qual é a tua inadimplência, eu sei qual é o teu nível de extrato, eu sei qual é o teu estoque, eu sei como foi a tua curva de venda, eu sei tudo. Então, Felipe, aqui eu tenho um limite de crédito para você de 5 milhões de reais, por exemplo. Esses 5 milhões de reais, o legal é que permite que você use esse dinheiro da forma que você quiser. Então, hoje, por exemplo, as soluções de mercado são assim, cara, sua obra é quanto? 20 milhões, então eu vou te dar um crédito de 20 milhões. Mas a gente sabe que a exposição vai ser muito menor que isso. Então, para que pegar 20 e pagar juros em cima de 20 se eu posso pegar somente 3 milhões? E por que eu pegar 3 agora se eu posso pegar 100 mil hoje, 200 mil no próximo mês, 300 mil no outro mês, 200 mil no outro mês? Que isso faz com que você tenha uma TIR muito mais elevada, porque você vai pagar menos juros. Você está pagando o que efetivamente você está usando. E na medida que você vai entregando obra, você vai também tendo um lote um pouquinho mais caro. Ou você vai reduzindo a inadimplência pela tua obra estar mais avançada. Então, tudo isso é ganho para o loteador. Então, o que a gente faz de ganha-ganha não adianta a gente ter um crédito super caro, super desalinhado com o fluxo de caixa, porque eu já ouvi o loteador falar isso. O loteamento é um business de fluxo de caixa. Se você não tem o casamento de fluxo de caixa, você vai ter um problema. E naturalmente, em 99% dos casos, você vai ter um descasamento de caixa. Né? Então, como você cobre esse descasamento de caixa de forma inteligente e barata e alinhada com você, é o que vai fazer a diferença no quanto de dinheiro vai sobrar lá no final do empreendimento. Quais são as opções que você tem na mesa hoje? Eu sei que você tem essa, mas você continua fazendo também a ponte com a Faria Lima em outros casos? Conta para mim que pé tá as coisas. A gente, prioritariamente, a opção da gente é dar crédito com o nosso próprio fundo, porque a gente consegue ter todas essas vantagens de crédito com o tranche, um custo de estruturação muito mais barato, uma taxa efetiva muito mais barata, um acompanhamento do fluxo de caixa, etc, etc. Mas existem alguns casos, Felipe, de loteadores que chegam aqui para a gente simplesmente querendo antecipar a carteira, ou fazer um CRI de 20 milhões, ou ter alguma coisa. E a gente, por definição, a gente não faz CRI, né? E nem faz antecipação de carteira ainda. Então, o que a gente faz a gente tem aqui um marketplace de fundos, tá? De securitizadoras e fundos dentro da nossa solução,
onde a gente indica esse cliente para outra solução. Então, a gente é um parceiro estruturador e a gente manda isso para outros fundos, porém, a gente não cobra nada por isso. A gente cobra R$ 0, desde que esse loteador esteja usando a nossa instituição de pagamento, o nosso software de automação. Porque a gente entende que hoje a gente não vai poder atender esse cliente no crédito, mas amanhã, numa segunda, terceira oportunidade, a gente pode vir a fazer, e é importante que essa informação já esteja dentro de casa. Então, eu acho que é uma forma muito transparente de trabalhar, porque eu não vou fazer o crédito, eu não vou cobrar R$ 1 em cima de originação para o próximo, para o parceiro, mas a gente está aqui em contrapartida fazendo a gestão dos recebíveis. E Léo, aí, só Pode falar. Pode Não, falar, tá Felipe, falando, desculpa. termina aí, cara. E eu acho que só uma coisa interessante, uma curiosidade em relação a isso, Felipe, é que o nosso software de gestão, ele foi ficando tão legal que a própria Faria Lima usa. E isso para a gente foi exatamente, foi uma baita de uma conquista, porque tem muitos fundos e securitizadoras que utilizam a Rente como back-office de controle das operações financeiras que eles fizeram. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a Virgo. A Virgo hoje é uma das maiores securitizadoras do Brasil, é um baita parceiro da gente, e as operações que são securitizadas por eles, a partir de agora, todas as operações estão entrando via Virgo, então via Rente. Então a gente vira o parceiro que dá transparência e que dá visibilidade daqueles recebíveis em tempo quase real, enquanto no modelo anterior de qualquer securitizadora, você tem um delay ali de fechamento do mês, que demora 30 dias, mais o período de fechamento operacional. Então, muitas vezes, o investidor demora ali 35 dias, 40 dias para ter uma informação de posição do mês anterior. Com a Rente, ele pode ter um fechamento ali quase real time. Então, na medida que a gente vai chegando nos boletos, ele pode ver como é que está a posição de caixa, como está a inadimplência, etc, etc. E isso ajuda muito os fundos da Faria Lima a fazer a gestão dele do dia a dia. Bacana. E a Virgo também é acionista, né, de vocês? A Virgo, ela entrou na rodada anterior da gente, né? Então, eles investiram aqui um dinheiro na Rente, e aí terminou. E eu acho que o investimento foi pós a visão que eles tiveram de parceria com a gente. Então, primeiro, eles se tornaram parceiros e clientes, e aí depois eles falaram: pô, esse negócio tem muita sinergia com o nosso negócio, a gente quer ficar mais próximo, e eles investiram. Mas a gente tem vários outros casos, inclusive, de fundos que não têm nenhum tipo de participação na Rente, e mesmo assim eles usam a nossa solução. Ô, Léo, e eu estou me lembrando aqui daquela operação que a gente fez agora recentemente e que, comparando com o mercado, ela ficou inclusive bem abaixo de todos os outros fundos, né? Qual é o segredo, Sim. Léo? Foi a mais barata, inclusive, do que bancos comerciais. Por que isso? Você faz algum dumping aí? Qual é o seu Não, segredo? não, inclusive o problema que eu tenho é o mesmo problema que todo mundo tem, que é custo de captação. Então, no final das contas, eu não sou o dono do dinheiro. O dinheiro, ele vem de investidores. Até para o pessoal entender, a gente está gerando muito conteúdo sobre o mercado de capitais, porque o loteador, muitas vezes, ele tem uma impressão de falar assim: ah, é caro. Tá, é caro em relação a quê? Lembra que a gente tem, quando você começa a entender como é que funciona o mercado de capitais, e a gente explica para todos os nossos clientes, isso eu acho que não vale a pena falar agora, porque senão vai ficar muito demorado nosso papo, mas depois que explica, dá para entender. Então, por que é mais barato, tá, Felipe? A gente usa recursos tecnológicos para a gente desintermediar alguns parceiros, não é parceiro, né? Porque isso não é parceiro, mas concorrentes nossos. Quando você vai fazer um CRI, você tem ali entre 30 e 35 stakeholders ali dentro. Então, você tem securitizadora, você tem um auditor, você tem do diligence de contrato, você tem administrador, você tem custodiante, você tem 32 caras ali que de alguma forma vão tirar o dele. E isso geralmente fica muito caro. O custo de estruturação, que é uma coisa que a maioria dos fundos não falam, e assim, não estou dizendo que está errado, tá? Estou dizendo que para o cara que está pegando pouco dinheiro, representa muito. Quando você está fazendo um CRI mais alto, 50 milhões, 60 milhões, esse custo de estruturação ele dilui muito, e aí muitas vezes compensa. Mas para operações pequenas, que é onde a gente está focando ali de
de 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, até 8 milhões daqui a pouco, que a gente vai conseguir fazer. A estruturação, ela custa muito. Né? Uma estruturação, ela vai custar ali entre 600 mil reais, na melhor das hipóteses, a 1,5 milhão. Se você está levando 10 milhões, só é fazer a divisão, vai ver que vai representar muito. Então, a gente fez, primeira coisa, uma redução muito forte da estruturação disso. A gente, hoje, a gente não tem um custo mensal muito alto da operação, porque o custo é o próprio software da gente, que a gente vende bem barato, exatamente para não ser um problema. Né? Então, o software da gente ele é realmente barato. Aí sim, eu acho que talvez a gente esteja fazendo uma estratégia de, não vou falar de dumping, porque longe de ser dumping, a gente muitas vezes é até mais caro do que os bancos, nesse caso, mas a gente consegue ter um preço bem agressivo. E no crédito é a otimização da cadeia. É isso que eu acho que a melhor palavra é isso. Eu estava procurando alguma simplificado. Pegamos a cadeia toda e fomos fatiando esse gorila até que a gente chegou no modelo onde a gente conseguiu otimizar os custos sem onerar o loteador. Né? Então, hoje a gente tem um custo de estruturação, mas ele é basicamente o custo de bancarização do produto e custos que estão mais correlatos a comercial do que, por exemplo, a operação propriamente dita. Né? E qual é o ticket, cara? Assim, o range aí, mínimo, máximo, aí, e o sweet spot que você gosta mais? A gente vai conseguir fazer operações em breve de até 8 milhões. Então, dependendo de quem esteja vendo essa conversa da gente, pode ser que a gente já esteja fazendo 8 milhões. Né? Mas se a pessoa está vendo logo agora no começo, a gente está fazendo hoje operações de até 3 milhões, né? Mas aumentando muito rápido. Isso se dá muito a concentração de risco. Então, a gente vai captando o dinheiro e eu tenho uma concentração de risco de 15%. Né? Então, hoje eu consigo captar 20 milhões, então eu posso dar 3 milhões, que é 15%. Quando eu captar 30, eu vou poder dar 4,5. Quando eu captar 40, eu vou poder dar 6, e assim vai. O sweet spot da gente ali é 1,5 milhão, 2 milhões, eu acho que a gente vai muito bem. Acho que até 8 milhões a gente vai muito bem, mas eu acho que 2, 3, 4 milhões a gente é campeão em todos os aspectos. Assim. Para o loteador, eu acho que a gente termina sendo mais barato, porque a gente enxerga, Felipe, que a gente não precisaria ganhar na primeira pancada. A gente tem que ganhar pouco, mas ganhar sempre. Então, eu tenho que ser a opção do loteador de querer sempre estar com a gente, para que ele lance o primeiro empreendimento com a gente, o segundo, o terceiro, o quarto, o 15º. Mas eu ganho pouco, até porque eu preciso da musculatura para que o loteamento cresça, que é uma coisa que muito do mercado de capitais não entende. O mercado de capitais ele termina espremendo muito no primeiro deal, e aí esse cara não quer voltar a fazer negócio, porque ele não consegue ir para o segundo com tanta tranquilidade. E enquanto isso, eu estou vendo aqui loteadores nossos lançando 6, 7, 8 empreendimentos por ano com a gente. Né? Não é o normal, obviamente, mas isso se dá pela capacidade de alavancagem barata para que eles consigam fazer mais obras. E em que fase da obra você entra? A gente tem uma modalidade muito legal, Felipe, que é o seguinte, às vezes até com obra zero, mas como a gente faz isso? A gente entende como se fosse no mundo de mercado de pagamentos existe muito isso de grupo econômico. Então a gente entende que aquela holding ali, ela tem algumas SPEs abaixo e algumas SPEs conseguem dar alavancagem para SPEs mais novas. Então imagina que você tem uma SPE com TVO, né? E eu tenho ali uma carteira que está sendo performada, eu consigo pegar essa carteira e alavancar para uma segunda obra. Ah, Léo, mas é minha primeira obra. Se é a primeira obra, a gente consegue dar crédito para no mínimo 30% de obra e 40% de venda. Mas a gente consegue ali flexibilizar alguma coisa na obra, mas não na venda. A venda é importante que tenha 40% ou mais. Agora, 80%, 90% dos casos aqui, Felipe, a gente consegue fazer uma estruturação com alguma SPE já existente ou uma SPE que já está mais avançada. Então, isso é uma coisa que a gente consegue fazer muito a 4 mãos e quando a gente não consegue atender, a gente pensa junto para resolver o problema do loteador. Então, não é nada que a gente fala assim, Felipe, se vira agora que a gente não consegue atender. Nunca, isso é uma cultura nossa, tá? E a gente nunca definiu isso como um pré-requisito nosso de atendimento, mas nosso time de venda mesmo criou essa cultura de falar, cara, como é que a gente pode ajudar? Se a gente não ajuda, como é que eu ajudo esse cara? E isso virou uma cultura. Isso é muito legal do lado aqui do time comercial da gente.
Muito legal. Léo, e você falou aí que está começando ali, aos pouquinhos, a olhar para multipropriedade, incorporação. Qual é a dificuldade? Eu entendo bem que loteamento não tem funding, é um negócio já bem consolidado, tradicional, um business que todo mundo entende, né? E por que você está indo para as outras? E o que é difícil, né? Quais são as dificuldades de ir para outros segmentos do setor imobiliário? Se eu falar isso para o meu CFO, ele me mata, tá? Então, se ele estiver vendo esse vídeo aqui, ele provavelmente vai me matar, porque é uma coisa que a gente está engatinhando ainda. Mas eu acho que nesses dois segmentos de ativo aqui, Felipe, de programa Casa Verde e Amarelo e, e multipropriedade, eu acho que foi muito mais. Lembra daquela história que eu falei, né? Quando a gente era proprietário de imóvel e mudou para loteamento. Acho que foi muito mais a demanda do mercado procurando a gente do que alguma coisa que a gente foi ativamente procurar. Então, o programa Casa Verde e Amarelo, a gente percebe que tem aquele problema lá do pró-soluto, né? Mas a gente também percebe que tem uma parte que é financiada pelo próprio incorporador, né? Aí que a Caixa não financia, que é pró-solvente, eu acho, se eu não me engano, e que a gente consegue fazer um modelo muito parecido com o que a gente faz no loteamento, de alavancagem. Então, o recebível passa por dentro, eu consigo fazer uma análise de risco daqueles recebíveis e fazer uma alavancagem em cima daquilo. Então, a gente falou, pô, é bem parecido com o nosso modelo, talvez com uma estrutura de risco um pouquinho maior, mas aí a gente também consegue calibrar isso dando também um limite menor. Então, um limite que eu daria para um loteamento, talvez de 2 milhões, para uma incorporação, para um programa Casa Verde e Amarela, talvez eu dê 1,5, a grosso modo aqui, tá? E multipropriedade foi uma coisa que aconteceu agora, a gente está analisando o primeiro caso, que veio para a gente, que foi um caso que também veio de forma passiva de um cliente nosso que tem uma multipropriedade, e é o mesmo processo de alavancagem. Recebíveis estão passando por aqui. Você sabe, multipropriedade, em geral, tem uma inadimplência um pouco mais elevada do Um que o pouco? normal. Desde quando você virou político? Então, já que você falou por mim, é bem mais elevado, né? E aí a gente também faz uma análise muito criteriosa desses recebíveis e dá uma alavancagem baseada no fluxo de caixa real daquele negócio, né? Então, mas aí qual é o problema da multipropriedade? O desafio que eu vejo, Felipe, que eu acho que você até pode depois me dar uma consultoria sobre isso, é que eu acho que o limite que a gente consegue dar para a multipropriedade não resolve o problema da multipropriedade, porque ela é muito cara também a obra. Então, geralmente é uma obra cara. Então, Os faz números são sempre cócegas. muito grandes, né? Não é nem que a obra seja cara, os empreendimentos são grandes, Exatamente. né? Os recebíveis Exatamente. também monstruosos, né? Exatamente. Então, assim, será que meu cheque de, no máximo, 8, 10 milhões de reais vai fazer a diferença para multipropriedade? Se sim, Ele pode ser útil ali, se fosse antes, ali na exposição inicial, né? Mas depois, em determinado exato. momento, não faz cosquinha, E né? no comecinho eu não consigo. E no comecinho eu não consigo, a não ser que eu tenha o mesmo modelo que a gente faz lá no loteamento, que tem um empreendimento que já está performado, né? E que eu tenho recebíveis ali que a gente consegue alavancar para outro empreendimento. Então, talvez sim, mas essa é a dificuldade na multipropriedade para a gente entrar. A gente gosta eu acho que a gente gosta não é do ativo, mas eu acho que a gente gosta da emoção de poder viabilizar uma coisa que ninguém viabilizou, sabe, Felipe? Acho que é meio isso. Assim, a gente falou, pô, ninguém fez isso, vamos fazer. Né? Então, eu acho que essa é a ideia. Mas aqui, para os investidores que estão escutando o investidor do nosso FDIC aqui, saibam que a gente não faz nenhuma loucura. Obviamente, a gente faz uma análise bem criteriosa. A gente começa sempre devagarinho, vamos dando limite pequeno e a gente vai aumentando. Né? E eu acho que aí vai ganhando confiança, como hoje no loteamento é uma coisa que eu escuto dos investidores da gente, do FDIC, que muitos deles querem botar mais dinheiro, que estão animados com o ativo, que estão gostando da solução, né? E assim, imagina que eu falei com um investidor em 20 minutos, o cara falando, pô, eu quero botar 50 milhões no FDIC de vocês. Por quê? Porque esse investidor especificamente foi um caso curioso, que ele já perdeu muito dinheiro com loteamento no passado. Em Só que ele 2016, falou, cara, eu não vou falar nem quais são os problemas, nem quem é o cara, porque aí isso vai ficar muito fácil a gente achar. Mas ele falou, você conhece o cara com certeza, Felipe. Mas conheço ele falou bem. assim, quando acabou a reunião, ele falou, cara, é muito melhor do que cria o modelo de vocês. Ele, do ponto de vista do investidor, né? Ele investindo, né? Pô, é muito melhor do que cria.
Cara, isso é muito mais legal, cara, eu boto 50 milhões aqui e escrevendo no papel, assim, as condições dele. Eu falei, cara, legal, mas agora a gente não tá precisando de 50 milhões, a gente tá precisando de 10, né? Que foi logo quando a gente começou, né? Mas agora talvez já esteja precisando de 50, né? Mas é isso, assim, é uma evolução. Ô, Léo, e quais são os próximos passos aí? Tem um planozinho aí de futuro? Vocês imaginam o quê? Consolidar onde vocês estão, aumentar, fazer novas vertentes? Quem vai ser a Virgo, não, né? A rente do futuro. Tem alguns caminhos, tá, Felipe? Primeira coisa, eu fico muito, muito feliz numa coisa que a gente está fazendo aqui, que é atrair, e isso é uma coisa que não tem nada a ver com a sua pergunta, mas a gente está atraindo talentos muito bons. Então, hoje, meu CFO é um cara que foi ex-head de finanças da Creditas, a gente tem uma head de capital market aqui também, que era ex-Creditas, gente muito boa do mercado vindo para cá e acreditando no nosso projeto. E essas pessoas que estão entrando estão preparando uma rede 2.0, que vai, provavelmente, aí nos próximos meses a gente vai conseguir fazer, que é a gente caminhar um pouquinho mais para o crédito pessoa física e para o equity, né? Então, são coisas que ainda estão engateando, que não dá para dar muito detalhe ainda, mas ali dentro de pessoa física tem várias oportunidades que a gente quer explorar, como, por exemplo, aquisição do lote, construção da casa, piscina, energia solar, mobília, reforma. Então, a gente está criando uma base de pessoas físicas ali que a gente está monitorando e olhando já faz um tempo, né, de 60 meses atrás, 70 meses atrás, que tem potencial de levantar crédito para ele como pessoa física. E no equity, como é que a gente consegue participar de SPEs, de empreendimentos imobiliários, entrando como sócio, né, botando um recurso ali, mas dos incorporadores que a gente confia, que já estão dentro do nosso site, que a gente já vê que ele são uma boa gestão, uma boa governança da empresa, e a gente ali começar a entrar nos empreendimentos junto com ele. Eu acho que essas duas coisas são as coisas que a gente mais tem olhado, Felipe, e assim, por mais que a gente tenha uma vontade aí de explorar outros mercados que talvez sejam mais sexy do ponto de vista do que o mercado acha, né? A gente entende que esses mercados que a gente está atuando são grandes o suficiente para caber 10 rentes dentro. São mercados que crescem dezenas de bilhões por ano em VGV, né? Loteamento, por exemplo, o programa da VGMA, etc. E que elas não têm opção de funding e que não tem ninguém servindo esse pessoal bem. Então, a gente quer muito continuar olhando esse mercado. Eu acho que tem mais aí alguns anos para a gente explorar somente esses mercados. A gente está ficando bom nisso, de olhar, de entender, de escutar, já saber onde é que vai dar problema, onde é que não vai, etc. Então, eu acho que essa rente Léo, 2.0 vai ser muito mais caminhada no mesmo mercado. Oi. essa curiosidade minha agora, você está ficando bom em identificar onde vai ter problema, etc. Cara, como é que é hoje? Assim, quais são os sinais de alerta de uma empresa, do empresário, do empreendimento, que você olha e já vê que o cheiro não é muito bom? Você já está aprendendo a descobrir no instinto aí, na experiência, com quem é bom trabalhar ou não? Qual é o sinal vermelho, qual é o sinal amarelo? E também, assim, essa parte de instinto e de experiência. E na parte de indicadores mesmo. Quais são os principais que você usa na hora de analisar uma carteira? Tá. Bom, vamos lá. Primeira pergunta, eu acho que de tanto falar com tanto loteador, né, primeira coisa a gente vê quando um loteador ele é experiente ou não. Quando o loteador faz as perguntas certas ou quando ele tem as respostas para as perguntas que a gente faz na ponta da língua, ele sabe que está sendo estruturado, etc, etc. Então, o loteador iniciante é um gap muito grande do loteador experiente. Isso a gente já vê, assim, muito longe. Mas, de forma mais palpável, é uma viabilidade de obra bem feita, com números realistas, né? Ou muitas vezes até pessimistas, mas considerando esse pessimista. Então, você tem ali uma estrutura de custo bem feita, estrutura de venda. Eu vejo muito loteador dizendo que vai vender tudo no primeiro ano, ou pior, vender em 2 meses, 3 meses. Ele pode até acontecer isso, mas ele tem que se preparar para o pior, ter vários cenários, etc. Eu acho que a área, a gente começa a olhar algumas áreas e mesmo não tendo muito conhecimento regional, a gente já consegue ter um cheiro ali de
número de habitantes em relação ao redor, né, estoque disponível, etc. Tem várias ferramentas que dão inteligência de mercado para dar as informações para a gente. Tem várias coisas que a gente faz, e do lado de métricas, de KPIs e informações, a gente analisa até poucas KPIs, mas KPIs importantes, né? Como inadimplência, LTV da carteira, VGV, são várias coisas que a gente analisa, Felipe, que não tem nada, não é muito segredo, é simples. Agora, o importante é garantir que essa análise está bem feita e garantir que ela está up to date. Então, ela está realmente nova, não é informação de 60 dias atrás, é informação de hoje. Isso a gente faz muito, né? Agora, o meu time de crédito poderia dar essa resposta muito melhor, tá? Não, Meu time de crédito, com certeza, não olha só isso. Eu queria saber o seguinte, cara, você falou de inadimplência, e você tem noção, mais ou menos, de quanto é a inadimplência média das carteiras, uma carteira saudável, uma carteira que não é saudável de loteamentos? Essa pergunta aí, eu acho que muito loteador faz para a gente, e eu geralmente fico em cima do muro, tá? Porque imagina que eu tenho um loteador que, primeira coisa, né? Acho que você deve ter muito essa pergunta também. Tem um empreendimento A, o B, o C, o D, né? Então, só aí já tem inadimplência diferente. Você tem regiões diferentes. Então, por exemplo, tem empreendimento que ele é D na mesma cidade, que tem um perfil de inadimplência completamente diferente do A na mesma cidade, ou simplesmente a 10 minutos de distância. Tem a questão do produto. Né? Tem produto que se vende realmente no final de semana. Eu já vi isso aqui. Né? E aí o produto que tem uma venda muito rápida, acelerada, tem uma percepção do comprador que ele comprou muito barato, né? Porque todo mundo quis. E ele sabe que se ele perder aquele lote, ele vai provavelmente ter o comprador vai ter outro comprador para ali em fila de espera. Então ele prefere pagar aquilo ali sempre em dia. Quando você tem uma percepção de que o lote está mais caro, você tem inadimplência menor. Então eu poderia te dizer que a inadimplência vai de 0 a 20%, em geral, né? Mas eu tenho loteadores aqui com inadimplência de 0,1%, até loteadores que estão com problemas de quase 30%, 40% de inadimplência, porque o produto está errado, a obra está super mega atrasada, então faz mais de um ano que a obra não evolui, e esses caras a gente já começa a olhar também com cuidado no crédito com a gente, porque começa a ver muito distrato, inadimplência muito alta, a obra não evolui, e outros critérios que a gente analisa, inclusive, por exemplo, a gente faz uma análise de background check para saber se tem algum processo em relação aos sócios, se está aumentando o índice de reclamações, etc, etc. Tudo isso de forma praticamente automática. Até Facebook, imagina. Facebook tem reclamação, né, lá. Então, a gente tenta monitorar o máximo de informação possível. Nem tudo é de forma super automática, mas a gente deseja um dia chegar de forma super automática. Mas é mais ou menos isso. Cara, e qual é a correlação que você vê aí entre o percentual de entrada, né, o sinal, e a quantidade de parcelas? Felipe, eu vou falar, esse eu posso falar uma estatística aqui, tá? A gente, eu não sei se é porque o mercado todo é assim, ou a gente tem um perfil muito assim, a gente atua muito no perfil econômico aqui, tá? Então, eu arrisco dizer que 98% dos nossos empreendimentos aqui são de perfil econômico, eu não consigo nem lembrar de cabeça algum classe A. Eu me perdi, Felipe, desculpa, qual foi a pergunta? Não, Essa parte o sinal e a prestação, quantidade de parcelas, em relação a um sinal Perfeito. maior ou menor, e muita parcela ou pouco, em relação a distrato, inadimplência. Perfeito. Eu vou refazer então a pergunta. A resposta. Isso vai variar muito do perfil, né? Então, a gente atende aqui 98% dos empreendimentos são de perfil econômico. E, geralmente, perfil econômico não tem nada de entrada. Então, assim, muito raro ter alguma entrada, e quando tem 3%, 5%. Aí eu consigo ver assim que basicamente 5% da carteira toda tem uma entrada de 20%. Entendeu? Então é muito pouco. Mas o parcelamento, eu diria que tem um pareto aí de quase 80% dos empreendimentos que a gente atua aqui tem um parcelamento de 10 anos, mais ou menos. Tá? 120 parcelas. Aí tem algumas exceções que vão até 180. Eu já vi alguns casos de 240, mas assim, raríssimas exceções de 240.
Eu E vi um também de é raro essas 240 sessões de semana 4 anos. passada e falei, porra, meu irmão. É. O Esse mundo tem mudou problema de muito. Na distorção minha de caixa, época né? que eu fazia era 60. Quando a gente ia fazer 72, É. 34, era uma. 60 já é uma raridade hoje em dia também. Né? Que você pegar um de 60, até de 48. Teve um caso que a gente pegou agora de 48. Tipo, 48? Assim, porra, esse cara não vai ter problema de disposição de caixa praticamente, né? E aí, assim, isso é raro, mas 10 anos, 80%, eu dizer que mais 15% deve ser ali de 15 anos, né? 180 ali. Mas os 5% é ou o que você falou, 48 meses, 60 meses, ou 240 é uma coisa muito rara de acontecer. Bacana. Léo, a gente chegou aqui no fim, cara. Queria te agradecer. Muito bacana. Eu que agradeço. Eu realmente adorei o papo aí, algumas coisas que você falou que consolidaram na minha cabeça uma visão que eu já tinha, tá? De qualquer maneira, eu acho que você está conseguindo, cara, realmente abrir um espaço, entrar, ocupar um espaço que está totalmente vazio aí, a ser preenchido, né? Desejo todo sucesso, irmão. E eu queria passar para você fazer suas considerações finais aí. Felipe, muito obrigado pelo convite aqui, é um prazer. Eu acho que eu vou depois retribuir o convite para você também participar do podcast que a gente está montando aqui na Rente. Depois eu te falo um pouquinho mais de informação sobre ele. Ah, pô, agora eles descobriram qual é o segredo. Eu fiz tudo isso só O para segredo, fazer a tabelinha. a gente aprendeu, a gente é esperto, a gente aprende com os outros, pelo menos isso. Então, vou retribuir o convite e, cara, agradecer aí não só pelo convite, mas por tudo que você faz e fez pelo nosso mercado aqui. Acho que depois que eu te conheci, eu acho que tive a oportunidade de aprender muito com você também. E eu acho que isso é uma coisa que ajudou muito a desenhar o caminho aqui da gente. E você também, com a participação na Adit, né? E toda a turma da Adit que a gente adora, né? Eu adoro cada pessoa que faz parte lá da Adit, os membros, etc. Cara, só te agradecer e, se Deus quiser, a gente está próximo aí, mais algum aí, agora talvez aqui no podcast da Rente também. Valeu. Show de bola, Obrigado. irmão. Sucesso, hein, cara? Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da Adit Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.